reconheceu e está lá. Quem quiser ler, que leia. Nós vamos ler outras coisas, vamos ocupar-nos de outras coisas. E por isso chovem os castigos, né? Chovem os castigos. Veja a igreja como está. A divisão dentro da igreja. Mas enfim, estava a lamentar-me com Jesus, porque depois de tantos sacrifícios, para escrever estas horas da paixão, eram tão poucas as almas que as faziam. E ele, minha filha, não te lamentes, ainda que fosse uma só, deverias estar feliz. Não teria eu sofrido toda a minha paixão, ainda que fosse para salvar uma só alma? Assim também tu. Nunca se deve deixar de fazer o bem só porque poucos aproveitarão. O mal é para quem não aproveita. O mal é para quem não aproveita, e como a minha paixão fez adquirir o mérito à minha humanidade, como se todos se salvassem, se bem que nem todos se salvem, porque a minha vontade queria salvar a todos, e mereci segundo aquilo que eu queria, não segundo o proveito que teriam as criaturas. Assim tu, na medida em que a tua vontade se une com a minha, em querer fazer o bem a todos, assim serás recompensada. O mal é para aqueles que, podendo fazê-las, não as fazem. Deus é Deus e continua sendo Deus. A criatura é criatura e não unindo-se a Deus, continua criatura. Pó. Vós sois pó e ao pó retornará. Aspiremos aos dons mais elevados, aspiremos à vida divina, o divinizar-se, o ser divino com Ele. Busquemos ser um com Deus e não o ser como Deus. Entende? Ser um com Deus e não aquilo que a serpente disse, sereis como Deus. Estas horas são as mais preciosas de todas, porque não são outra coisa senão repetir aquilo que fiz no curso da minha vida mortal e continuo a fazer no Santíssimo Sacramento. Quando sinto estas horas da minha paixão, é como se sentisse a minha própria voz, as minhas próprias orações naquela alma. Vejo a minha vontade, que é aquela de querer o bem de todos e de reparar por todos. E eu sinto-me levado a morar nela, para poder fazer nela aquilo que ela própria faz. Oh, como gostaria que em cada país existisse ao menos uma que fizesse estas horas de minha paixão. Sentir-me-ia a mim próprio em cada país, e nestes tempos a minha justiça tão descontente ficaria, em parte, aplacada. Que é um Jesus em cada país, em cada alma que esteja recitando estas orações. Acrescento que um dia estava a fazer a hora em que a Celeste Mãe sepultou Jesus. Eu seguia para lhe fazer companhia e partilhar a sua amarga desolação. Não era meu costume fazer esta hora sempre. Só a fazia algumas vezes. Estava indecisa se devia fazê-la ou não,
E Jesus bendito, todo cheio de amor, e como se me pedisse, disse-me: minha filha, não quero que deixes de fazer. Falas por meu amor e em honra da minha mãe. Deves saber que cada vez que tu a fazes, a minha mãe sente-se como se estivesse pessoalmente na terra, a repetir a sua vida e recebesse aquela glória e amor que me deu sobre a terra. E para mim é como se a minha mãe estivesse de novo na terra, e sinto as suas ternuras maternas, o seu amor e toda a glória que me deu. Portanto, será como se fosses minha mãe. Depois, abraçando-me, senti-me dizer baixinho: minha mãe, mãe. E recordava-me aquilo que fez e sofreu a doce mãe naquela hora. E eu seguia, e desde então nunca mais deixei de a fazer, ajudada pela sua graça. Ajudada pela sua graça, a criatura por si só nada pode fazer, né? E desde então nunca mais deixei de fazer. A constância, a perseverança, né? O satisfazer a Deus e não a si próprio. Portanto, o sacrifício de fazer, você vai fazer todo dia, não vai fazer com sorriso na cara, muitas vezes vai ser difícil, né? Mas para a honra e glória de Deus, né? Para o confortar, o aliviar, né? É tudo para Ele, é tudo por Ele. Largamos, né, a nossa vida para viver a vida dele, os interesses dele. Volume 11, 4 de novembro de 1914. Um modo novo e contínuo de meditar as 24 horas da paixão. Estava a fazer as horas da paixão e Jesus, deleitando-se, disse-me: minha filha, se tu soubesses o grande prazer que experimento ao ver-te repetir e voltar a repetir sempre de novo estas horas de minha paixão, sentir-me-ias feliz. É verdade que os meus santos meditaram a minha paixão e compreenderam quanto sofri e desfizeram-se em lágrimas de compaixão ao ponto de se sentirem desfazer pelo amor de minhas penas, mas não assim deste modo tão contínuo e repetido tantas vezes, com esta ordem, de modo que posso dizer que tu és a primeira que me dás este prazer tão grande e especial, e vais repetindo minuciosamente em ti, ora a ora, a minha vida e aquilo que eu sofri. E eu sinto-me tão atraído que ora a ora te dou o alimento e como contigo o mesmo alimento, e faço juntamente contigo aquilo que tu fazes. Fica a saber que te recompensarei abundantemente com nova luz e novas graças, e depois da tua morte no céu, cobrir-te-ei sempre de nova luz e glória, todas as vezes que na terra as almas fizerem estas horas da minha paixão. Então, o livro do céu é a manifestação de Deus a nós, Ele nos ensinando a desapegarmos de nós mesmos para servirmos de roupa para Ele, para Ele viver em nós. Aquilo que João Batista dizia: é preciso que eu desapareça para que Ele cresça. Não mais os meus interesses, a minha vida, mas os interesses de Jesus, a vida de Jesus. Jesus vivendo em mim. O quão apegado nós somos, que dificuldade temos de fazer, de viver esse esvaziamento. Que difícil, esquecer de nós mesmos e pensar só em Deus,
em viver só para Ele. Esse martírio da atenção, né, como ele disse, o martírio dos martírios, o maior de todos os sacrifícios. Após darmos a nossa vontade a Ele, Ele não pode nos pedir mais nada, ele disse. Quantos apegos a criatura contém. E por isso a constância, né, o exercício de estar sempre em cima dessas verdades, desses escritos, para assim, gole a gole, esse reino da divina vontade conquistando, gole a gole, todo o nosso ser, né, nos inundando e transbordando afora, né, na vida dos outros. Aqui está a falar apenas das horas da paixão. Quão grande é toda a humanidade de Cristo, quão grande é todo o livro do céu. O bem que as horas da paixão dão a Jesus e a alma que a faz, volume 11, 6 de novembro de 1914. Continuando as habituais horas da paixão, meu amável Jesus disse-me: minha filha, o mundo está em constante ato de renovar a minha paixão. Como a minha imensidade envolve tudo, dentro e fora das criaturas, assim sou constrangido ao seu contato a receber cravos, espinhos, flagelos, desprezos, escarros e tudo mais que sofri na paixão, e ainda mais. Ora, ao contato com estas almas que fazem estas horas da minha paixão, que vivem na divina vontade, crescendo no conhecimento, como Jesus, né, crescia em graça, sabedoria, né, em estatura, sabedoria e graça. Né? Assim os filhos da divina vontade em estatura, sabedoria e graça. Fazem essas horas da minha paixão, sinto que me arrancam os cravos, me tiram os espinhos, me suavizam as chagas e me limpam os escarros. Sinto que me retribuem com o bem o mal que os outros me fazem. Enquanto os outros o pregam na cruz, o flagelam, e inserem nele, coroam de espinho, a estes que vivem sua divina vontade, ao restar a sua paixão, lhe arrancam os cravos, lhe tiram os espinhos, suavizam as suas chagas e o limpam os escarros. Retribuem com o bem o mal que os outros o fazem. Então aqui, em direção a Jesus, o Filho da Divina Vontade, ele é para Jesus. Não é aqui para ir criticar o outro e condenar o outro, não. O conforto, a consolação para Jesus. E, portanto, sela toda a briga, né? A divisão. Além disto, meu bendito Jesus, ao voltar a falar destas horas de minha paixão, disse-me: minha filha deve saber que a alma, ao fazer estas horas, faz seus os meus pensamentos. Aqui, o próprio Jesus disse: se eu faço meu os pensamentos de Jesus, qual pensamento eu terei para com aquele que está ofendendo a Deus? Né? Portanto, desaparece aquele sentimento de vingança, aquele desejo de vingança. Né? Porque muitos da igreja, pessoas de oração diante de injustiças, dizem, né? Nossa, fulano deveria morrer.
né, que vá para o inferno tal pessoa, porque para pagar todo o mal que tem feito, né, isso aumenta ainda mais, né, as chagas de Cristo, o sofrimento de Jesus, porque Cristo morreu por tal pessoa. E o mínimo que podemos fazer é nos unirmos a Ele, para que aquela alma possa, ainda que no último instante, né, da sua vida, se arrepender e se voltar para Deus. É repetir ali em ato o que Jesus sofreu por aquela alma. Minha filha deve saber que a alma, ao fazer estas horas, faz seus os meus pensamentos, faz suas as minhas reparações e orações, faz seus os meus desejos e afetos, e faz também suas as minhas fibras mais íntimas, e elevando-se entre a terra e o céu, faz a minha própria função, e como corredentora diz, juntamente comigo. Esse ego mit-me. Quero reparar-te por todos, responder-te por todos e implorar para o bem de todos. Esse ego mit-me por todos. É como foi dito, as carnes de Jesus que caíam no chão representam as almas condenadas. São membros do corpo místico de Cristo, almas batizadas, carnes arrancadas de Jesus e jogadas fora. Então, como foi dito, me suavizam as almas que vivem na divina vontade, que recitam tal as minhas horas da paixão, me suavizam as chagas, me limpa os escarros, saram as minhas feridas, me devolve as carnes que foram arrancadas. Chega de ficar desejando a condenação do outro, por pior que seja tal pessoa. Rezemos para que as pessoas se convertam e sejam salvas. Deus não permite o mal, não permitiria o mal, se desse mal Ele pudesse tirar um bem maior. Estamos de passagem. Estamos a caminho. Esta vida não é o fim último que temos. Não nos apeguemos a esta vida, aos acontecimentos dessa vida, mas que, como diz, né, o livro do céu, essa terra é um grande altar de sacrifício. Sacrifícios estes que nos levam a Deus. Não é que então eu tenho que aceitar, né? Não é conhecimento. Né? Por isso está aí os 36 volumes, para nos ensinar como, né, lidar com as situações de maneira divina. Né? A vivermos divinamente. A repetir a vida de Jesus. A dar continuidade à humanidade de Cristo.
É viver o propósito ao qual fomos criados, é o título do livro, o chamado de Deus à criatura, ao propósito para o qual foram criados. É deixar de ficar vendo as coisas só como sofrimento, privação. É quando perdemos ou abrimos mão de algo que tanto queríamos, que realmente podemos receber aquilo que Deus quer nos dar. É isso. É quando eu largo mão daquilo que eu tanto anseio, é que Deus vai poder me dar o que Ele quer. Fazer em mim o que Ele quer. Cumprir em mim a vontade dEle. E por isso todo o sofrimento, tudo se esvai, porque se cumpre a vontade de Deus na minha vida, isso é o ápice de tudo. É o tudo. E aí não importa os rumos que se dará a minha vida para que se cumpra isso. Então não importa mais nada senão o cumprimento da vontade de Deus na minha vida. Como se dará, seja feita a vontade de Deus. Fiat voluntas tua. Seja feita a tua vontade, não a minha. É o esvaziamento de si mesmo. Volume 11, 3 de outubro de 1916. Os anjos rodeiam a alma que faz as horas da paixão. Estava a fazer as horas da paixão e meu bendito Jesus disse-me: minha filha, durante minha vida mortal, milhares de anjos cortejavam a minha humanidade e recolhiam tudo aquilo que eu fazia. Os passos, as obras, as palavras, também os suspiros, as penas, as gotas de meu sangue, enfim, tudo. Eram anjos delegados para me guardarem, para me prestarem honras, obedientes a todos os meus sinais, desciam e subiam ao céu para levar ao Pai tudo o que eu fazia. Ora, estes anjos têm uma missão especial. Quando a alma faz memória à minha vida, da minha paixão, do meu sangue, das minhas chagas, das minhas orações, rodeiam-na e recolhem as suas palavras, as suas orações, as compaixões que tem para comigo, as lágrimas, as ofertas, e unindo-as às minhas, levam-nas à presença da minha majestade, para me renovarem a glória de minha própria vida. E o prazer dos anjos é tanto que referentes escutam aquilo que a alma diz e rezam juntamente com ela. Por isso a alma deve fazer estas horas com muita atenção e respeito, pensando que os anjos pendem dos seus lábios para repetir a seguir a ela aquilo que ela disse. Olha a cena, de Jesus no Horto das Oliveiras, em que o anjo o conforta. Depois acrescentou: por tantas amarguras que as criaturas me dão, estas horas são pequenos sorvos doces que as almas me dão, mas em confronto com os sorvos amargos que recebo, são muito poucos e poucos doces. Por isso mais difusão, né? Mais filhos da divina vontade, mais recitação da sua paixão, né? Mais difusão, mais fusão à vida divina dele. Volume 11, 30 de novembro de 1916. Valor das reparações que se fazem pelos outros. Jesus ocupa-se de quem se ocupa dos outros e faz por ele aquilo que ele faz pelos outros.
É o tempo todo, né? Esquece de si, né? Esquece de si. Jesus não pensava nele, mas sempre era em cada ato a glória do Pai, a salvação das almas. Tornamos um com Ele. Eu não tenho que pedir nada para mim, eu já tenho tudo. O que eu tenho agora é que corresponder ao amor dele, a ser para Ele, a estar à disposição dele. Estava muito afligida por causa da privação de meu adorável Jesus e chorava amargamente. E como estava a fazer as horas da paixão, o meu pensamento atormentava-me, dizendo-me: vês o que te adiantou fazer as reparações pelos outros? Ficaste sem Jesus. E tantos outros disparates. E o bendito Jesus, compadecendo-me das minhas lágrimas, apertou-me ao seu coração e disse-me: minha filha, tu és o meu aguilhão. O meu amor sente-se constrangido com as tuas violências. Se soubesses quanto sofro ao ver-te sofrer por minha causa. Mas a justiça quer desabafar e as tuas próprias violências obrigam-me a esconder-me. E as coisas pioram sempre mais. Por isso, paciência. Tu deves saber que as reparações feitas pelos outros te adiantaram muitíssimo. Porque reparando pelos outros, tu querias fazer o que eu fiz. E eu reparava por todos e também por ti. Pedia perdão por todos, compadecia-me das ofensas de todos, como também pedia perdão por ti, e também me compadecia de ti. Portanto, fazendo tu o que eu fiz, tomavas ao mesmo tempo as reparações, o perdão e a dor que senti por ti. Por isso, o que é que para ti seria melhor? As minhas reparações, o meu perdão, a minha dor ou aquilo que é teu? O que é que para ti seria melhor? As minhas reparações, o meu perdão, a minha dor ou aquilo que é teu? E depois, nunca ninguém me vence no amor. Quando vejo que uma alma, por meu amor, faz tudo para me reparar, para me amar, para desculpar e pedir perdão pelos pecadores, eu, para não ficar atrás, de modo especial, peço perdão para ela, reparo e amo por ela, e vou embelezando a alma com o meu amor, as minhas reparações e o meu perdão. Por isso continua a reparar e não suscites contendas entre ti e mim. Para de pensar em si mesmo. Para de pensar no seu bem, no que ganharás com isso. E pensemos só em Deus. Vivamos só para Ele. Volume 11, 9 de dezembro de 1916. Jesus quer encontrar em quem vive no seu querer tudo aquilo que o Pai encontrou nele. Ou seja, quer encontrar o Ele mesmo. Estava aflita por causa das privações do meu doce Jesus. E se vem, enquanto respiro um pouco de vida, fico ainda mais aflita ao vê-lo mais aflito que eu e sem sossego, porque as criaturas o obrigam e lhe arrancam outros flagelos. Mas enquanto flagela, chora a sorte do homem e esconde-se bem dentro do coração, quase para não ver aquilo que sofre o homem. Parece que não se pode viver nestes tempos tão tristes
e, no entanto, parece que se está no princípio. Por isso, estando eu pensativo por causa de minha cura, por causa da minha dura e triste sorte em ficar frequentemente privada dele, veio, lançou-me o braço ao pescoço e disse-me: minha filha, não aumentes as minhas penas ao estares pensativa, já são muitas. Eu não espero isto de ti, antes quero que faças todas as minhas penas, as minhas orações a mim próprio, de modo que eu possa encontrar-me a mim próprio em ti. Nestes tempos quero grande reparação, e só quem a mim próprio me faz seu pode dar-me e aquilo que o Pai encontrou em mim, isto é, glória, complacência, amor, reparações completas e perfeitas. Para o bem de todos, eu quero encontrá-lo nestas almas, que como tantos outros Jesus fazem como eu. Deves repetir estas intenções em cada hora da minha paixão que fazes, em cada ação, em tudo. E se eu não encontro as minhas reparações, para o mundo é pior. Choverão fortemente os flagelos. Minha filha, minha filha. E desapareceu. Volume 11, 2 de fevereiro de 1917. O mundo desequilibrou-se porque esqueceu a paixão de Jesus. Estava no meu estado habitual e achei-me fora de mim mesma, e encontrei o meu sempre amável Jesus, todo a escorrer sangue, com uma horrível coroa de espinhos. Através dos espinhos, olhava-me com dificuldade e disse-me: minha filha, o mundo desequilibrou-se porque deixou de pensar na minha paixão. Nas trevas, não encontrou a luz da minha paixão para o iluminar e dar-lhe a conhecer o meu amor. E quantas penas me custaram as almas, a fim de se resolver a amar quem verdadeiramente o amou. E a luz de minha paixão, guiando, guardava-o de todos os perigos. Na fraqueza, não encontrou a força da minha paixão que o sustentava. Na impaciência, não encontrou o espelho da minha paciência que lhe infundia calma, resignação, e diante de minha paciência, envergonhando-se, teria sentido o dever de se dominar a si próprio. Nas penas, não encontrou o conforto das penas de Deus, que sustentando as suas, lhe infundiam amor ao sofrimento. No pecado, não encontrou a minha santidade, que fazendo-lhe frente, lhe infundia ódio à culpa. O homem prevaricou em tudo, porque se afastou em tudo de quem o podia ajudar. Portanto, o mundo perdeu o equilíbrio. Fez com uma criança que nunca mais quis reconhecer a sua mãe. Fez como a uma criança que nunca mais quis reconhecer a sua mãe. Como um discípulo que, desconhecendo o mestre, nunca mais quis escutar os seus ensinamentos, nem aprender suas lições. O que será desta criança ou deste discípulo? Serão a dor deles próprios e o terror e a dor da sociedade. Assim se tornou o homem. O que estamos vendo aí? Assim se tornou o homem. Terror e dor, mas dor sem piedade. O homem piora sempre, e eu choro por ele lágrimas de sangue. Volume 12, 16 de maio de 1917. Efeitos das horas da paixão. Encontrando-me em meu estado habitual, estava a unir-me toda a meu doce Jesus, e depois derramava-me toda nas criaturas, para dar Jesus a todas as criaturas. E o meu amável Jesus disse-me: minha filha,
Cada vez que a criatura se funde em mim, dá a todas as criaturas o fluxo de vida divina. E segundo a necessidade que as criaturas têm, obtém o seu efeito. Quem é frágil sente a força. Quem é obstinado na culpa recebe a luz. Quem sofre recebe conforto, e assim para o resto. O orvalho benéfico. Né? Depois achei-me fora de mim mesma. Encontrava-me no meio de muitas almas. Parecia que fossem almas do purgatório e santos. E nomeavam uma pessoa que eu conhecia, que tinha falecido não há muito tempo, e dizia-me: ele sente-se como que feliz ao ver que não existe alma que entre no purgatório, que não leve a marca das horas da paixão. E obsequiadas, ajudadas por estas horas, tomam o seu posto em lugar seguro. E não existe alma que voe para o paraíso, que não seja acompanhada destas horas da paixão. Estas horas fazem chover do céu um orvalho contínuo sobre a terra, no purgatório e no céu. Ao escutar isto, dizia para comigo: certamente o meu Jesus, para manter a palavra dada, que a cada palavra das horas da paixão dar-me-ia uma alma, não existe nenhuma alma que se salve que não se sirva destas horas. Depois voltei a mim própria e, tendo encontrado meu doce Jesus, perguntei-lhe se seria verdade. E ele: estas horas são a ordem do universo e colocam em harmonia o céu e a terra. E sustém-me para não mandar destruir o mundo. Sinto circular o meu sangue, as minhas chagas, o meu amor e tudo o que fiz, e deslizam em todos para salvar a todos. E enquanto as almas fazem estas horas da minha paixão, sinto colocar a caminho o meu sangue, as minhas chagas, as minhas ânsias de salvar as almas. E sinto repetir a minha vida. Como poderão as criaturas obter algum bem, se não for por meio destas horas? Por que duvidas? Isto não é coisa tua, mas minha. Tu fostes o instrumento forçado e débil. Frutos das Horas da Paixão, volume 12, 12 de julho de 1918. Estava a rezar por uma alma moribunda, com um certo temor e ansiedade. E o meu amável Jesus, quando veio, disse-me: minha filha, por que temes? Tu não sabes porque cada palavra de minha paixão, pensamento, compaixão, reparação, recordação das minhas penas, tantas vias de eletricidade, de comunicação se abrem entre mim e a alma, e que, portanto, a alma se vai adornando das minhas variadas belezas? Ela fez as horas de minha paixão e eu recebê-la-ei como filha da minha paixão, vestida com o meu sangue e adornada com as minhas chagas. Esta flor cresceu no teu coração e eu abençoo-a e recebo-a no meu como uma flor predileta. E enquanto dizia isto, meu coração saiu uma flor que voava para Jesus. Pensar na paixão de Jesus gera muito bem. Nela se encontram todos os remédios para os males da humanidade. Volume 13, 21 de outubro de 1921. Estava a pensar na paixão do meu doce Jesus e ele, quando veio, disse-me: minha filha, cada vez que a alma pensa em minha paixão, se recorda daquilo que sofri ou me compadece. Renova nela a aplicação das minhas penas. O meu sangue surge para a inundar e as minhas chagas põem-se a caminho para a curarem, se está chagada, ou para a embelezarem, se está sã.
e todos os meus méritos para a enriquecerem. O negócio que faz é surpreendente. É como se colocasse no banco tudo aquilo que fiz e sofri e arrecadasse o dobro. Por isso tudo aquilo que fiz e sofri está em contínuo ato de se dar ao homem, como o sol está em contínuo ato de dar luz e calor à terra. E meu operar não está sujeito a esgotar-se. Basta que a alma queira, e às vezes que o quiser, recebe o fruto de minha vida. Aí pronto. Basta que a alma queira, e às vezes que o quiser, recebe o fruto de minha vida. O martírio de atenção, o esquecer de si, o parar de pensar em si mesmo, mas pensar em Deus. Estar com Ele. Basta que a alma queira. Está nas mãos da criatura. Basta que queira e às vezes que quiser, há de receber o fruto da minha vida. Né? De modo que se recorda 20, 100, 1000 vezes da minha paixão, tantas vezes mais gozará dos seus efeitos. Mas como são poucos aqueles que fazem tesouro dela, ou como são poucos. Continuamente a criatura tende a voltar a si mesma, a se pegar pensando com os seus pensamentos, pensando em si, nas suas coisas. Que Deus nos ajude, com a ajuda da graça, vivamos, né? O maior de todos os sacrifícios, né? O martírio do martírio, né? O martírio da atenção, de pensar em nós mesmos, mas pensar na vida dele, nas verdades dele, nos ensinamentos, a ruminar, a buscar, compreender, conhecer e viver os seus ensinamentos, a sua vida, configurar-nos a ele, desaparecer para que ele cresça. Como são poucos aqueles que fazem tesouro dela. Com todo o bem da minha paixão, vêem-se almas fracas, cegas, surdas, mudas, coxas, cadáveres viventes que causam repugnância. Por quê? Porque a minha paixão é colocada no esquecimento. As minhas penas, as minhas chagas, o meu sangue são fortaleza que tira as fraquezas, luz que dá vista aos cegos, língua que solta as línguas e abre os ouvidos, caminho que endireita os coxos, vida que ressuscita os mortos. Todo remédio está na sua paixão, está na sua vida divina. Todos os remédios que a humanidade necessita se encontram na minha vida e paixão. Mas as criaturas desprezam a medicina e não se tratam com os remédios, e por isso vê-se que, com tanta redenção, o homem depaupera. Privar-se de recursos, causar ruína, empobrece, debilitar, exaurir, extenuar. Tem todo o remédio à mão, mas quer fazer com suas próprias forças. Como diz, porque a minha paixão é colocada no esquecimento. Jesus disse. Por isso se deteriora, né, a criatura. Que, como afetado por uma tísica incurável. Tísica quer dizer o que é uma doença infecciosa, também conhecida como tuberculose, peste branca ou doença de peito. A palavra tísica é uma das mais antigas na medicina, derivando
do verbo grego tísico, que significa decair, consumir ou definhar. Definhamento do corpo